Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade. Programa do Trabalhador. Ranieri Alves. O mundo pode até fazer você chorar. Deus te quer sorrindo. Programa do Trabalhador. Grande abraço a você, trabalhador, trabalhadora brasileira, acompanhando tudo aqui com a gente, ligado em mais um programa dedicado totalmente a você. Vamos então destacar hoje os principais sindicatos aqui na Bahia. Serão vários sindicatos participando, a demanda, o que está acontecendo, as dicas, informações, todas as novidades ligadas aí aos sindicatos que estarão conosco em mais um programa do Trabalhador. Lembro também que você acessa o blog do trabalhador.com.br, que é o canal na internet do programa do Trabalhador. Mais uma vez o Caio está ali na parte técnica, a direção geral do Chico Quetes. Esse é o programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. A partir de agora, fique sabendo. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do programa do Trabalhador. Abraçando a turma do ID Idiomas, seu curso de conversação desde a primeira aula em Vilas, fale espanhol, inglês e francês com segurança e rapidez. Telefone 98234-3278, 98234-3278. ID Idiomas fica em Vilas do Atlântico. Abraçando o amigo Filinto, Dona Wanda no ID Idiomas em Vilas. Colégio Apoio, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Você entre os melhores no Colégio Apoio, que fica em Vilas do Atlântico. Ligue 3379-0191, 3379-0191, ou entre no site do colégioapoio.com.br. Eu falei Colégio Apoio em Vilas. A Confip é assessoria contábil. Ligue para o nosso amigo André Campos no 71-3334-4345, 71-3334-4345. E tem a melhor assessoria contábil na Aconfip, que fica na Vasco da Gama. Epic, inglês do seu jeito, fluência em menos de um ano, turmas reduzidas e aulas individualizadas, dia e hora que você puder. Atendimento é personalizado. Epic, formando fluentes em inglês. Alô, Luiz, aí no Epic, que fica na Pituba. Ligue 3346-1045, 3346-1045, ali no Epic. Pet Tep, desde 2015, cuidando do seu amiguinho, tudo para o seu pet em um só lugar. Pet Tep fica ali em Vilas do Atlântico, abraçando a veterinária Sila, o veterinário Adriano, meu amigo Marcos, todos aí na Pet Tep em Vilas do Atlântico. Acesse o pettep.com.br ou então ligue para 3369-1079, 3369-1079. Pet Tep fica em Vilas. Programa do Trabalhador. No programa do Trabalhador, a partir de agora, destacar o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Eu vou entrevistar mais uma vez o presidente Júlio Bonfim, colocou na sua rede social uma mensagem em relação aos trabalhadores que estão indo para o layoff. Vamos então a essa entrevista, você vai poder ficar por dentro de todo esse relato e principalmente o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, trazendo então a sua opinião, a sua análise ao momento, falando diretamente aos trabalhadores ligados a esse sindicato. Júlio Bonfim aqui no programa do Trabalhador. Bom dia, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras de Camaçari. Aqui quem fala é Júlio Bonfim, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Camaçari. Sabemos a dificuldade que nós estamos passando no nosso país. Já vínhamos de uma situação extremamente crítica, economicamente falando, antes da pandemia, antes do coronavírus. Temos tomado ações sérias de combate
ao coronavírus e prevenção da saúde do trabalhador, que é mais importante. Sabemos que a economia do país já estava ruim antes do coronavírus e agora se agravou muito mais ainda o nosso sistema econômico nesse país. Sabemos que a dificuldade não é só no Brasil, é mundial, a pandemia é mundial. Estamos aí pedindo a Deus uma vacina, mas essas ações têm sido direcional pelo Sindicato Metalúrgico de Camaçari para 2 pontos importantes. Primeiro ponto, mais importante de todos, a prevenção à saúde do trabalhador. O segundo ponto, também, prevenção às demissões. E com isso, eu até tinha dito que o termo de compromisso da gente, que foi na realidade um milagre, vou falar assim, um livramento de Deus, foi assinado 1º de março de 2020. Vou ler aqui um dos termos que é importante, que reflete essa questão da garantia da estabilidade coletiva. Cláusula 8ª, estabilidade por desligamento em massa. As partes firmam nesta oportunidade o compromisso de excepcionalmente conceder uma estabilidade coletiva de 4 anos, a partir da data da assinatura do presente instrumento até o término da sua vigência, onde a Ford não realizará desligamentos de empregados até o término de sua vigência. A estabilidade considerada nessa cláusula não se aplica aos desligamentos individuais por motivo de absenteísmo, baixo desempenho profissional, conduta inadequada ou justa causa conforme a legislação vigente na CLT, consolidações das leis trabalhistas, bem como desligamento por meio de programa de demissões voluntárias, que aí é o PDV, o cara vai por decisão própria. Estamos aí numa situação extremamente complicada, ainda numa situação que temos um presidente sem rumo, e é independente de posição política, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, é uma realidade de uma pessoa que não sabe administrar esse país. Um ministro da Economia como Paulo Guedes, que também está mais perdido, e está mais louco, e está mais sem direção do que segue um tiroteio. E estamos com uma realidade clara. Pequenas e médias empresas pedindo extremamente, não especificamente por causa do coronavírus, porque antes já estávamos em crise, temos que lembrar isso. Mas depois da crise, criou o caos total. Então, um governo que não sabe sair de uma situação dessa. Mas um presidente negacionista tem feito essas ações, independente da sua posição, independente do que você crê, independente do que você estabelece como princípios ideológicos. Se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou centro, se eu sou patriota, se eu não sou patriota. Estamos num caos administrativo por incompetência desse presidente, que está perdido. Hoje estamos pagando um preço extremamente alto nos reflexos econômicos desse país. Mas, para um pouco mais de 42 bilionários desse país, a situação está boa, porque tem tido um crescimento de quase 27% das suas ações, dos seus dinheiros, dos seus patrimônios. Porque o caos e a desgraça, infelizmente, na pirâmide de Kelsen, na ponta, dá direitos e dá condições a essa pequena burguesia de mais de 40 e poucos a 50, vamos falar aí, bilionários desse país. Mas as pequenas e médias empresas, que é o pilar de sustentação desse país, economicamente falando, hoje está passando o caos. Para esse governo, esses médios e pequenos empresários estão extremamente arrependidos. Muitos hoje já relatando esse tipo de posicionamento, de arrependimento publicamente. E aqui, companheiros, trabalhadores e trabalhadoras, temos um papel agora, um papel de responsabilidade. Não dá para a gente continuar nos posicionando a favor de governos que não têm um mínimo de projeto para a classe trabalhadora. E isso tem se refletido em ações retiradas de direitos e precarização da mão de obra, e a ousadia de algumas empresas se posicionando, que hoje, pela mudança trabalhista, da CLT, que foi alterada constantemente, retirando direitos de nós que já eram direitos históricos dentro da nossa CLT. Hoje, aqui em Camaçari, ainda não se aplica a essas ações por ação de política dessa instituição sindical. Porque hoje nós só temos uma coisa, companheiros: a unidade. E a unidade é o sindicato. E o sindicato é o Sindicato Metalúrgico de Camaçari, que tem mostrado num acordo desse, que eu digo a você que foi providência divina, foi um milagre de Deus, posso falar assim, porque é livramento. Tem competência do que eu estou negociando? Legal, pô, a Júlia é competente, mas eu digo a você que esqueça, eu sou uma gotinha num oceano, na misericórdia de Cristo, vou falar assim.
porque eu digo a você que isso foi providência divina, não foi competência minha de negociação. Mas agora é um momento de reflexão e um momento de tranquilidade. Temos alguns desafios ainda, e são desafios importantes, como discussões que nós estamos fazendo dentro da estrutura da empresa, até por esse sindicato, para trazer novos investimentos para a Camaçari e novas empresas também para a Camaçari. O pátio de autopeças não está morto, nós estamos continuando discutindo um pátio de autopeças, porque a intenção desse sindicato é construir empregos e garantir empregos. E esse é o papel que nós vamos fazer, esse papel que eu vou fazer, esse papel que vamos estar brigando para garantir a saúde do trabalhador, garantir emprego do trabalhador e garantir novos investimentos para a Camaçari. Um forte abraço, fique com Deus, vamos à luta. E, se possível, fique em casa e vamos vencer esse momento difícil. Forte abraço. Tá bom, então aí ouvimos o Júlio Bonfim, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, destaque no programa do Trabalhador. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Receber e destacar a partir de agora o Sinergia, que é o Sindicato dos Eletricitários do Estado da Bahia. E hoje eu vou conversar com o Gilberto Servinski, ele que é atingido por barragens, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, colabora na construção da Plataforma Operária e Camponesa de Água e Energia, é formado em Agronomia pela UFSM e com especialização em Economia Política pela UFES e especialista em Energia na UFRJ, no curso de Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo e mestre em Energia pela UFABC. Um grande abraço a você, Gilberto Servinski, participando conosco aqui no Programa do Trabalhador. Olá a todos e todas, é um enorme prazer, eu, como Gilberto Servinski, em nome do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens, consegui transmitir essa mensagem e conversar com todos e todas aí que escutam o programa do trabalhador aí pela Metrópole FM 101.3 e falar de um tema que é tão importante, é a questão da energia, que afeta e atinge milhões de brasileiros, porque o preço da luz já é tão alto, né, um dos mais altos do mundo, quando poderia ser um dos mais baixos no nosso país, fruto da privatização, e o risco é aumentar ainda mais no próximo período, se esse plano, que é um grande erro e vai ser um crime contra o povo brasileiro, se for se concretizar a privatização de várias usinas e empresas de linhas de transmissão, como é as usinas e da Chesf. Então é um prazer falar em nome do MAB e desde já agradecer, deixar um abraço aí para cada um e cada uma. Ô Gilberto, a construção de hidrelétricas causou e causa efeitos em moradores e localidades atingidas pelas barragens. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam atualmente na Bahia e no Nordeste? Penso que os atingidos por barragens têm vários desafios. Um é seguir a luta pelos direitos de cada família, de cada um e de cada uma, né? Nós temos muitas questões pendentes. Há uma dívida das empresas que construíram as represas, que até hoje não foram devidamente indenizadas as famílias, né? Então a luta para continuar pelos direitos é muito importante, e desde que se privatizou muitas empresas, esses direitos vêm tentando ser destruídos em todos os locais do Brasil, e essa é uma das grandes lutas dos atingidos, mas também é importante nós saber que nós precisamos mudar a política energética nacional como um todo. Depois que se privatizou o setor elétrico, piorou a situação, aumentou as tarifas, reduziu a qualidade da energia, né? As tarifas se tornaram as mais altas do mundo, afetando principalmente a população, os trabalhadoras da cidade, mas também do campo. Então é preciso fazer uma luta contra essa política que está em curso,
né, na questão energética, mas também é preciso lutar junto com os eletricitários, com os petroleiros, com todas as categorias de trabalhadores, assim como também é fundamental lutar contra esse governo que está destruindo o Brasil, entregando todas as riquezas e o patrimônio para o capital internacional. Então, penso que esses 3 níveis de luta, a luta dos atingidos, a luta na questão energética e a luta em defesa do Brasil, em defesa da classe trabalhadora, é fundamental, e isso é o nosso compromisso enquanto MAB, enquanto atingidos por barragens. Bom, Gilberto, historicamente a Chesf tem uma relação de diálogo com o MAB. Quais seriam as consequências de uma eventual privatização da empresa? O MAB, os atingidos, a luta dos atingidos por barragens, ela surgiu no processo que a energia elétrica no país era estatal, era controlada por empresas estatais em todas as regiões do Brasil. No Nordeste a Chesf, no Centro-Oeste várias empresas como Furnas, CEMIG, CESP, no Sul Eletrosul, no Norte Eletronorte. Mas uma das questões que era importante, né, existem muitos problemas no trato com os atingidos, muitos mesmo, existe um padrão de violação de direitos dos atingidos, mas é importante dizer que com as estatais, sempre quando se constituía, se construía e se reconhecia o avanço de um direito, seja de indenização, seja de reassentamento, seja de construção de moradia, seja de uma forma mais adequada de direitos, isso passava a ser garantido e se concretizar em outras usinas. Quando se privatiza, as empresas colocam o lucro acima da vida, né, e elas são empresas tudo estrangeiras que querem o lucro e mandar toda a riqueza para fora do país. Então, essas empresas muitas vezes nem escritório têm. Então, a luta pelos direitos dos atingidos se torna muito mais difícil, porque uma empresa de controle internacional muitas vezes nem tem escritório e não tem com quem reivindicar. Então, o que nós temos percebido que a violência ou a negação de direitos dos atingidos, ela aumenta muito quando se privatiza, não há dúvida nenhuma, né? Mas e por isso que ela nós somos contra a privatização e vamos lutar contra a privatização e queremos que as estatais se tornem empresas com um caráter público, de qualidade, e que resolvam todos os problemas dos atingidos e do povo brasileiro. Estou entrevistando o Gilberto Servinski, aqui no programa do Trabalhador. E como o MAB e demais setores estão se organizando para evitar a privatização da Chesf? Primeiro, que todo o povo brasileiro e a população de maneira geral precisa saber que se privatizar a Chesf, está se privatizando hidrelétricas importantes, está se privatizando linhas de transmissão que pertencem ao povo, porque todas as usinas, todas as linhas, desde um poste até uma hidrelétrica, tudo é pago pela conta de luz da população. Então, o que pertence ao patrimônio de uma empresa, na verdade, é de propriedade da população como um todo, porque a gente vai pagando isso ao longo de anos, mês a mês, via conta de luz. Então, isso realmente pertence ao povo, e o povo tem direito de receber o preço mais barato. A Chesf é a empresa que vende a energia mais barata do Brasil. As usinas delas, grande parte, 80%, vende em torno de R$60 por 1.000 kW, quando as privadas vendem a R$300. E essa diferença, se privatizar a Chesf, vai dar um impacto de mais de 10 bilhões na conta de luz, que vai vir em forma de aumento. Então, isso vai impactar a população, vai ir à falência muitas empresas, porque o custo da energia vai se tornar ainda mais caro. Então é uma luta de todos e todas, é uma luta que tem que unir todas as categorias, não só dos eletricitários, mas do campo e da cidade. É uma luta que o povo brasileiro não pode aceitar, que precisa se unir muito. Essa é uma luta que tem que se transformar em uma luta nacional, não pode ser só no município nem no estado, é uma luta que
que é em defesa do Brasil, porque se privatizar é uma destruição da soberania, porque essas empresas depois quem passa a dominar são bancos e empresas transnacionais, tudo de fora do país, e que eles têm um único objetivo, lucrar e levar essa riqueza para fora do país e não deixar nada para a região. Então essas são questões centrais, por isso que é uma luta, antes de tudo, uma luta do povo brasileiro, uma luta do campo e da cidade. Gilberto, qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes diante desse cenário? Penso que em nome do MAB, nossa mensagem que nós deixaríamos a todos é que o que está acontecendo no nosso país está tudo errado, né? Nós temos um governo que tem como aliado principal a subserviência aos Estados Unidos e às grandes corporações internacionais que querem privatizar tudo, de entregar desde a Amazônia, privatizar a água, privatizar as empresas estatais, ou seja, significa entregar para as grandes corporações, que no fundo é entregar para os bancos e para o capital financeiro. Então esse é o tipo de governo que temos, e esse é um governo de características neofascistas, que ele vê o povo como inimigo. Então vejam, um governo que trata os de fora como deuses e trata a população que trabalha como seus inimigos. Então essa é uma luta que penso que é uma luta de todo o povo brasileiro. É uma luta que exige muita organização no campo e na cidade. A classe trabalhadora precisa entender que se organizar significa a principal forma de ela ter força, e a força é para lutar melhor e para conquistar tudo o que ela precisa para defender o seu país, defender os seus direitos, defender mais emprego, porque também é uma situação muito complicada. Então, penso que a mensagem tem que ser de muita união, muita organização e muita luta entre todas as categorias do campo e da cidade. Um abraço do MAB e boa luta. Muito obrigado. Então, entrevistei Gilberto Servisky, atingido por barragens e membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem. MAB participou aqui conosco com o Sinergia, o Sindicato dos Eletricitários do Estado da Bahia, do programa do Trabalhador. A sua voz e a sua vez, no programa do Trabalhador. blogdotrabalhador.com.br, o canal do programa do Trabalhador. Bom, e é hora de destacar o Simpro, que é o Sindicato dos Professores aqui no Estado da Bahia. E mais uma vez eu vou receber o Alisson Mustafa, que é o coordenador geral desse sindicato, onde hoje vamos falar muito em relação a muita divulgação em volta das escolas, em volta às aulas, a presença aí do estudante na sala de aula. Mas o Simpro está sempre colocando, né, e pela sua opinião, não só a da coordenação, mas também por uma opinião geral, quase como unanimidade, né, de que o momento não é ainda esse, para esse retorno. Mas é isso que a gente vai saber um pouco mais nessa participação do Simpro e mais um sábado conosco aqui no programa do Trabalhador. De antemão, um grande abraço, muito obrigado, viu, Alisson? Bom dia, Ranieri, bom dia, ouvintes da Rádio Metrópole, bom dia, professoras e professores da rede privada de ensino no estado da Bahia. Como a gente sempre fala, professoras e professores de modo geral, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para poder participar nesse 15 de agosto do programa do Trabalhador, trazendo informações do Simpro Bahia. Bom, Alisson, nas últimas semanas, algumas escolas elas começaram a divulgar vídeos, né, e materiais publicitários falando sobre a preparação para a volta às aulas. Que análise o Simpro Bahia faz sobre tudo isso? Pois é, né? A gente viu algum desses vídeos, recebe alguns desses vídeos e desses materiais pelas redes sociais, professores nos mandam e tudo mais para a gente poder ver e exatamente para perguntar o que é que a gente acha disso, né? Eu não sei se você chegou a ver e provavelmente os ouvintes devem ter chegado a ver alguns desses materiais, né? Seja vídeo, seja de outra forma. Primeiro que a gente nota ali que tem uma produção profissional por trás, né?
E aí vem uma pergunta que é uma pergunta, no mínimo, que a gente deve fazer, né? A gente vê muitas escolas já trabalhando há algum tempo com a ideia de que em setembro elas voltarão. Não há nenhuma informação concreta do poder público, pelo menos informação pública do poder público, com relação à data de retorno. E eu, particularmente, como dirigente do Simpro e como professor mesmo, eu fico me perguntando se essas escolas estão gastando o que estão gastando, investindo o que estão investindo nessa reestruturação para receber alunos, professores e etc., acreditando elas que isto acontecerá, é porque elas devem ter alguma informação concreta que nós não temos. E aí há de se perguntar, né? O poder público deu alguma garantia a esses empresários de educação de que haverá retorno agora, de que haverá retorno no mês de setembro, ou de que haverá retorno até o mês de outubro, ou algo do tipo? Porque eu acho muito difícil que um empresário faça um investimento dessa natureza, compra de equipamentos, reestruturação de determinados espaços, sem nenhuma garantia. Então é no mínimo uma pergunta, né? Se esse pessoal está fazendo isto, está jogando para a sociedade, que retornará de qualquer forma, porque a rigor o que está dito é isso, subliminarmente é o que está dito ali, nós retornaremos. Então é porque eles têm alguma informação que nós, que somos interessados no processo, que nós, que buscamos, por exemplo, aqui em Salvador a prefeitura, e que até hoje não recebemos resposta. Então a prefeitura está articulada exclusivamente com os empresários, discutindo e deliberando. A gente já tratou disso aqui. Caberá, portanto, aos trabalhadores apenas acatar a decisão e cumprir com o que se espera. Isso não vai acontecer dessa maneira. Se esse pessoal acha que vai ser assim, olha, retornaremos às aulas, reabrimos as escolas, venham para cá. Não é assim que vai funcionar, porque nós somos um sindicato que representamos uma categoria que tem alguns que acham, alguns muito poucos na verdade, né, que acham que já é possível retornar, a maioria é contra. Temos muitos pais, muitas famílias que a gente tem contato, e pelas pesquisas que a gente tem visto acontecendo em alguns outros estados, que também dizem que não acham que deve voltar às aulas presenciais. Então, que certeza é essa que leva esses empresários a produzirem um material ou vários materiais, e eu estou falando de diversas escolas em Salvador e no interior do estado, com uma quase certeza, para não dizer certeza, de que dali a pouco nós retornaremos? Que informação é essa que eles têm, que o poder público passou? E aqui eu estou perguntando, passou para eles uma certeza que para nós não passou? Dialogou com eles de uma forma que conosco não dialogou? Fica complicado, né? Porque num sistema republicano e democrático, a gente tem insistido com isso, os atores de um processo, nós não estamos falando de atores quaisquer, estamos falando dos trabalhadores em educação, daqueles que estarão na ponta de lança do processo, e eles não são ouvidos, e simplesmente se decide de bastidor, se dá certeza para o empresariado do setor, e o restante dos trabalhadores apenas vão ter que cumprir com isto. Não vai funcionar dessa maneira. Qual a percepção que o Simpro Bahia tem em relação a esta possível volta? Como as famílias têm se posicionado e como a própria categoria vê isso? Então, Ranieri, como eu ia lhe dizendo na pergunta anterior até, o Simpro ele tem uma postura muito crítica em relação a isso. Nós temos insistido, esse tem sido o tema do momento, não é? Para a gente que trabalha em educação e para a gente que está aqui na representação dos trabalhadores em educação, mais especificamente no nosso caso, professoras e professores. Qual é a nossa percepção, né? O Brasil tem tido uma média diária de mortes superior a 1.000. A Bahia teve, se não me engano, anteontem, na quinta-feira, de quinta para sexta, um anúncio do número de mortes, foi quase 70. Um aumento significativo. Vinha ali com 50 e pouco, foi para quase 70. Ou seja, nós estamos vivendo uma reabertura que se fez aqui na Bahia, que está se fazendo aqui na Bahia, que nós achávamos precoce, e ficamos com a seguinte situação, né? Há muita gente dizendo, olha, se comércio reabriu, se shopping reabriu, se tudo está reabrindo, por que não reabrir escola? Primeiro porque escola é diferente, escola não é shopping center. Escola não é depósito de gente. Escola é um lugar que tem as suas particularidades,
um lugar onde as pessoas, quando ali estão, têm um grau de interatividade muito grande, o que, portanto, as coloca num risco de contágio muito grande. Escola não é qualquer coisa, nada é qualquer coisa. Comércio não é qualquer coisa, shopping center não é qualquer coisa, restaurantes e bares não são quaisquer coisas. A gente tem pessoas ali trabalhando que estão expostas ao perigo. Achar que reabrir escola, colocar termômetro na porta, máscara com logomarca da escola, afastamento mínimo ali, resolve o problema, que isso é um protocolo, a gente acha que é muito insuficiente. Mas é muito insuficiente mesmo. Então nós temos uma postura que é muito crítica em relação a isso. Como é que as famílias têm se posicionado? Como eu disse na resposta anterior também, as pesquisas que temos, algumas que estão acontecendo desde maio já, mas as mais recentes, né, de julho para cá, apontam um número quase sempre o mesmo, que entre 70% ou acima de 70% das famílias não acham que deve voltar às aulas. A gente teve uma reunião na semana passada, informal, na sexta-feira da semana passada, com o sindicato patronal. Foi uma reunião informal. E ali a gente perguntou a alguns representantes daquele sindicato, que são inclusive donos de escola. Eu fiz pessoalmente uma pergunta a eles. Vocês acham que é positivo para o setor de vocês retornar? Primeiro, as famílias vão admitir pagar mensalidade integral quando retornarem às aulas? Porque muitas escolas estão operando com desconto e agora a Assembleia Legislativa transformou em lei que tem que haver o desconto. As famílias vão aceitar pagar a mensalidade integral até o fim do ano, quando muitas delas estão aí com dificuldade financeira também. Todas as famílias vão colocar os seus alunos de volta. Pais que tiraram os filhos da escola vão rematricular imediatamente apenas porque a escola abriu. A escola passará, e eu disse, olha, essa preocupação não é só com professores não, nós temos uma preocupação com vocês, do setor empresarial de educação. Vocês correrão o risco de ter um custo adicional muito alto para uma receita que não virá. A crise está aí. Ela não vai se resolver porque a escola reabriu. A crise é muito mais profunda do que isto. Então vocês acham que reabrir a escola devolverá a vocês a capacidade de arrecadação que vocês tinham antes? De fazer receita como vocês faziam antes? Talvez isso seja um grande engano. E outra, como as famílias vão responder do ponto de vista, manda o meu filho, apenas porque a escola reabriu e tem um determinado protocolo, eu me sinto seguro para mandar meu filho? Eu particularmente não me sinto, porque eu acho que o ambiente, sobretudo quando a gente fala de crianças, de adolescentes, é difícil você manter protocolo. Quem vai conseguir fazer com que uma criança de 5 anos cumpra um protocolo? Quem é essa pessoa? Que um adolescente de 14 anos cumpra um protocolo em tudo aquilo que ele precisa ser cumprido. A gente viu exemplos aí de lugares que reabriram e a maneira como foi, e que tiveram que fechar porque não tinha como manter-se aberto daquela forma. Então a gente acha que é uma precocidade. O fato de outros setores terem aberto não significa que o setor de educação também deva. Esses outros setores é que estão errados, porque não era para ter aberto dessa forma. Então a gente não vai ficar com essa corda no pescoço, a escola tem que voltar porque tudo voltou, porque não é assim que funciona. Então a gente tem de fato, na categoria, na nossa própria categoria, todos os professores querem que as aulas continuem da forma como tem sido até então, de maneira não presencial. Não, a gente tem uma parcela pequena, pelo que a gente tem observado, que quer voltar, e quer voltar achando que quando voltar, vai reaver o salário que tinha antes. Porque muitos estão aí sob um regime de redução de salário estabelecido primeiramente pela medida provisória 936 e pela lei 14020, que foi a conversão da medida provisória em lei. Então tem professor achando que precisa voltar porque o salário dele vai voltar. E não é assim que a coisa funciona. Estou entrevistando o Alisson Mustafa, coordenador-geral do Simpro Bahia. Você falou que uma parte pequena da categoria admite o retorno, mas a maioria está muito temerosa sobre os riscos, né? Num momento como esse, onde todos estão nessa situação de temerosos, como é que você analisa isso? Exato. Todo mundo teme muito, né? Mesmo aqueles que até admitem, eles temem, porque nós não temos uma situação tranquila. Ah, mas outros países já retornaram. Esses outros países cumpriram uma jornada diferente da do Brasil. Os Estados Unidos reabriram, e os Estados Unidos são, nesse momento, o pior exemplo que a gente pode ter, junto com o próprio Brasil. Até porque os dois presidentes têm posturas muito próximas, um ditando a regra, o outro subserviente como imitando, que é o presidente do Brasil. Os Estados Unidos reabriram e houve um aumento espantoso de adoecimento por Covid-19 entre crianças e adolescentes em virtude da reabertura das escolas.
A gente sempre fez a pergunta, e fiz essa pergunta nessa reunião informal que eu falei que tivemos com o sindicato patronal. Eu estou há 5 meses em casa, saio para resolver as coisas necessárias de se resolver na rua, mercado, coisas do tipo. Não adoeci, volto a trabalhar. 3 semanas depois, 1 semana depois, 4 semanas depois, adoeço. Esse adoecimento se deveu ao meu retorno ao trabalho. É bastante plausível, para não dizer que é evidente. Quem paga esse preço? E se eu morrer? E se uma criança morrer? É raro crianças e adolescentes morrerem por conta de Covid? É raro. De fato, não é muito comum. Mas acontece. Não é impossível de acontecer. E se acontecer? Quem vai carregar essa responsabilidade? O diretor da escola? Ele pode até carregar essa responsabilidade, mas ele não será a família que perdeu um filho. Ele não será a família que perdeu um pai, que perdeu uma mãe. Então é muito fácil dizer, precisamos reabrir porque eu tenho que retomar a economia, levar uma vida normal. Que normal? Com mais de 1.000 pessoas morrendo por dia em média. Que normal é esse? Onde é que está essa normalidade que eu não consigo enxergar e qualquer pessoa minimamente sensata não consegue enxergar? Então tem professor que acha, por exemplo, que como teve redução de salário, às vezes de 25%, de 50%, de 70%, que acha que ao voltar, se a escola convocar para ele voltar amanhã, o salário dele é imediatamente recomposto. Não tem nada na lei que diga isto. Até porque ele pode retornar para a atividade presencial ainda com jornada reduzida, portanto com o salário continuando reduzido. E como é que fica? Ele continua com o salário reduzido, só que agora é mais exposto à doença, porque está tendo que ir para o trabalho. E o professor que pega ônibus, o aluno que pega ônibus, e são muitos. Acreditar que quem está em escola privada é todo mundo rico ou classe média, média alta, é um engano, é um engano. Todas as escolas têm grande estrutura? Não tem. Tem muita escola privada que é gambiarra. E todo mundo que trabalha no setor sabe disso, que não tem nenhuma estrutura. Vai fazer como para esta reabertura? Então eu diria à categoria que muito cuidado. Salário é importante, emprego é importante, a gente defende isso. Não à toa nós temos feito aí acordos, inclusive no sentido de facilitar o processo para manter estes empregos. O sindicato não é cego para isto. Nunca foi. A gente tem dito isso o tempo todo. Nós não somos cegos para esta situação, para as necessidades e para onde o calo aperta em cada um. A gente reconhece isto. Mas a gente tem nesse momento a defesa da vida como princípio fundamental. O auxílio do governo está estabelecido aí com um prazo para terminar esse mês. Pode ser que seja estendido? Pode. Pode ser que algumas escolas estejam fazendo a adesão ao programa agora? Pode. Terão aí 120 dias de prazo, até o limite de 31 de dezembro? Pode. Mas pode ser também que o auxílio acabe. E se o auxílio acabar e as escolas fizerem proposta de continuar com a redução do salário, ainda que o professor vá para dentro da sala de aula? Como é que essa categoria vai se comportar diante disso? Então são muitas coisas que nós temos que ter muito cuidado, porque não é apenas o emprego imediato, é vida. Mas isso não significa que a gente deva se lançar no risco de retornar sem a segurança de uma vacina, sem a segurança de estarmos pelo menos num grau de contágio muito menor do que o que temos hoje, com um controle muito maior do que está acontecendo. Ah, mas Salvador está com uma baixa ocupação de UTI. Você sabe o que isso significa? Significa não é que tem cura não, é que apenas se você ficar doente vai ter uma vaga de UTI para você, como terá uma vaga no cemitério provavelmente também. É isso que se quer? Então a gente precisa ter muita calma para pensar a respeito dessa situação. Muito obrigado, viu, Alisson Mustafa, mais uma vez participando conosco aqui no programa do Trabalhador. Muito obrigado, Ranieri, pelo espaço de sempre, obrigado pela oportunidade de estar aqui, feliz pela sua saúde, né? E conte com a gente está aqui a cada 15 dias trazendo as informações do Simpro. Esperamos que todas e todos, né, professoras e professores estejam aí em paz, dentro do possível, né, dentro desse momento tão trágico que a gente está vivendo, mas que estejam na paz possível, com saúde e em segurança com as suas famílias. Um abraço e até a próxima participação. Destaquei então o Simpro, Sindicato dos Professores do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador. Acesse blogdotrabalhador.com.br. A organização do Desafio Metal Bike 2020 informa que, devido à aprovação do Congresso Nacional sobre o novo calendário eleitoral, onde o segundo turno das eleições municipais acontecerá no dia 29 de novembro, a data de realização da prova mudou para o dia 13 de dezembro, no mesmo local e horário. A prova continua sendo válida pela Federação Baiana de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo e com a maior premiação em dinheiro do Norte e Nordeste. Cobertura aérea ao vivo com helicóptero, sorteio de 10 bikes entre todos os inscritos e um show de prêmios. Sem contar, é claro, com o novo percurso da prova, com mais de 50% de single tracks e um bike park inédito. Maiores informações, acesse www.desafiometalbike.com.br.
No programa do Trabalhador, destacar o Sindipol, que é o Sindicato dos Policiais Federais do Estado da Bahia. Aqui o abraço a todos os coordenadores e coordenadoras desse sindicato, a todos aqueles que estão ligados também. E a partir de agora saber um pouco mais sobre o Sindicato dos Policiais Federais, conversar com o presidente José Mário Lima. Um abraço a você já, José Mário. No próximo dia 25, a Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, completa 30 anos de existência. O que a FENAPEF representa nesses anos todos de luta sindical? Olha, ela representa, no caso, do ponto de vista formal, Ranieri, nós estamos falando da Federação Nacional de todos os policiais federais, ou seja, a entidade máxima do ponto de vista sindical a falar sobre prerrogativas, interesses, direitos ligados aos policiais federais do Brasil inteiro. É uma honra muito grande participar de todo esse processo, ainda que agora nós estamos falando de alguém que veio muito depois, os fundadores, nós estamos falando de 30 anos de história, uma história, como toda história sindical, uma história permeada por combates, uma vida de permanente atenção, de permanente enfrentamento, de permanente labuta em relação à defesa dos nossos direitos. Isso é muito importante, para mim uma honra muito grande fazer parte dessa história e acreditando que nós vamos cada vez mais amadurecendo os métodos e amadurecendo a forma de se fazer a direção de uma estrutura sindical, caminhamos cada vez mais com uma otimização e na busca de resultados cada vez melhores. Vejo com muito bons olhos, parabenizo, no caso, o presidente Baldes, que hoje nos representa, não esquecendo de todos que vieram, sobretudo os fundadores, não só, por exemplo, no caso do Sindipol, os fundadores do sindicato, mas no caso da federação, os fundadores que tiveram essa competência, essa coragem para colocar à frente, a unificar o trabalho do ponto de vista da defesa dos policiais federais do Brasil inteiro. Algo digno de nota, não tenho a menor dúvida, é avançarmos para acomodar diante das estruturas hoje. Temos um papel muito importante, Ranieri, nas discussões sobre segurança pública principalmente, colocarmos a entidade máxima de representação nos principais debates, e ela sempre participa. Você não pode pegar hoje o Congresso Nacional e falar de qualquer tipo de discussão que fale sobre projeto ligado à segurança pública, sem que haja a necessária consulta e a necessária apreciação e participação e intervenção da Federação Nacional dos Policiais Federais. Dessa forma, gostaria muito de dizer à sociedade baiana, o Sindicato dos Policiais Federais do Estado da Bahia é um dos elementos que comporta, que sustenta, no caso da federação, e vê com muito bons olhos a possibilidade de legarmos a um futuro cada vez melhor para nossos colegas policiais federais do ponto de vista de melhoria do serviço prestado à sociedade sob o aspecto que nos cabe, que é o aspecto da segurança pública. Seremos, com certeza, cada vez mais exitosos nessa dimensão, na medida em que estamos amadurecendo sempre do ponto de vista das intervenções, do ponto de vista do método que nós vamos colocar para discutir questões ligadas à segurança pública no tecido social brasileiro, e que com certeza é um dos problemas ao lado de educação e saúde, dos mais intensos, dos mais fortes, um dos temas que a sociedade, inclusive, faz questão de vindicar mudanças estruturais. E nesse aspecto, na mesma linha, a Federação Nacional dos Policiais Federais, o sindicato, do ponto de vista da Bahia, o Sindicato dos Policiais Federais do Estado da Bahia, segue esse diapasão para discutir com a sociedade e propor e lutar para que haja melhoria, para que aconteça transformações, sempre no sentido de nós melhorarmos a qualidade do serviço prestado na parte de segurança pública. Bom, Zé Mário, o Congresso quer retomar a votação de uma série de projetos que compõem uma reforma administrativa própria para pressionar o presidente da República a enviar sua proposta. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Reforma Administrativa reuniu textos que já estão em tramitação na Câmara e no Senado, que mexem com as regras do concurso público no geral. O modelo também de gratificação dos servidores e além da regulamentação do teto dos supersalários. E entre outros pontos também em discussão. O que pensa sobre essas propostas e qual seria a ideal? Ranieri, essa questão está sendo muito discutida agora, parece que virou a bola da vez de novo, se colocar a questão da reforma do Estado brasileiro da noite para o dia, como se já não estivéssemos fazendo isso ao longo do tempo. Primeiro ponto é a inconveniência disso, e é absolutamente suspeito que, sem qualquer discussão maior e sem a possibilidade
de encontros presenciais, venha a se discutir algo de tamanha monta em relação à questão da reforma do Estado brasileiro, que é muito importante discutir a qualidade do serviço público. Quando o presidente da Câmara fala sobre a qualidade do serviço público prestado, eu acho importante falar sim, mas da maneira como colocado aqui, você chegar nas conclusões de que o problema está efetivamente todo com os privilegiados servidores públicos, é uma distância muito grande. Inclusive, nós já fomos taxados, servidores públicos, de parasitas, e não há pouco tempo. Inclusive, já fomos convocados, digamos assim, de uma forma absolutamente repugnante, me parece, inclusive incômoda e desonrosa, chegar e dizer que parem de assaltar os cofres públicos. Quer dizer, como se o problema maior do sistema financeiro das contas públicas brasileiras fosse a questão do servidor público e a sua remuneração, como se todos os servidores públicos, seja da União, seja dos estados, do Distrito Federal, seja dos municípios, são colocados então como os grandes responsáveis pelo que está acontecendo. Ora, isso aí é de primeiro, uma ofensa, uma mentira, uma inverdade nisso aí, e a discussão não é séria nessa direção. Porque quando nós queremos falar sobre o problema financeiro brasileiro, nós temos que passar, antes de mais nada, para discutir o sistema de dívida nosso. Se nós passamos a discutir isso aí, nós estamos falando de fato e olhando em perspectiva o que acontece com os outros países, ou seja, a quantidade de servidores públicos que nós temos e qual, de fato, é a repercussão disso. Falar sobre qualidade de serviço público é uma coisa. Falar sobre o que está acontecendo no Estado brasileiro como um todo, no setor público brasileiro, e colocar e querer tributar isso nas contas dos servidores públicos, me perdoe, mas isso aí é inaceitável. Não tenho como acreditar que algo dessa maneira tenha de prosperar, não. E mais ainda, olha como nós estamos caminhando de uma forma perigosa, né? Aí nós queremos quebrar determinadas instituições que blindam a possibilidade de você ter ingressantes no cargo público simplesmente porque é amigo de quem é o governante de plantão. Quer dizer, quando você tira determinadas amarras, você abre as portas, inclusive, para muita coisa, dentre elas corrupção. Se não colocarmos a coisa desse modo, nós vamos ficar simplesmente nadando em termos do que nós necessitamos do setor público brasileiro, e a cobrança da qualidade de serviço, repito, é algo que deve ser feito por todo e qualquer cidadão, mas daí aos parlamentares, daí ao Poder Executivo, querer colocar nas contas dos servidores públicos do país o que está acontecendo do ponto de vista de problemas financeiros, aí não, me desculpa, mas não temos essa culpa, essa pecha não temos como levar. E de todo modo, qualquer tipo de orientação que venha sem maiores discussão com os setores organizados, não deve prosperar, e nós vamos, nesse sentido, nos contrapor e vamos enfrentar para que haja uma séria discussão sobre a situação. Até porque não é a maioria do setor público que ganha super salários. E essa minoria que ganha super salário não justifica o tratamento que quer ser dispensado para a quantidade de pessoas que trabalham. Trabalhadores públicos não são, nem de forma alguma, assaltantes dos cofres públicos. Eles simplesmente são trabalhadores. Somos trabalhadores, e é nessa direção que vamos pensar a ideia de modificação para criar a melhoria do setor público. E não da forma pensada do ponto de vista monetário, porque está muito tranquila a situação quando se propõe a coisa do ponto de vista do sistema financeiro. Agora, jogar o problema das finanças públicas, do déficit público, nas costas dos servidores públicos, não. Essa conta não temos como pagar, não devemos pagar, e até porque é algo inaceitável. Precisamos radiografar qual é o problema exato das contas públicas para, a partir daí, propor soluções que sejam execuíveis, soluções que sejam corretas, soluções que sejam realísticas, e não ficar fazendo discurso para a plateia, que é muito do que está acontecendo, que essa discussão nesse nível aí, ela está permeada de demagogia e de muito, mas muito cinismo. É isso, Rogério. Muito obrigado. Mais uma vez entrevistei José Mário Lima, presidente do Sindipol, o Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Foi destaque no programa do Trabalhador. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Agora no programa do Trabalhador vou destacar o Sindipetro, que é o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia. Abraço aqui ao coordenador-geral Jairo Batista, aos demais coordenadores e coordenadoras desse sindicato. E mais uma vez vamos ficar por dentro de tudo que aconteceu aí no Sindipetro durante a semana. E eu vou receber hoje Leonardo Urpia, que é vice-presidente da CUT Bahia e também diretor do Sindipetro Bahia. Um grande abraço a você, Leonardo. Bom, então, ter aqui a sua participação no programa do Trabalhador. Bom dia, grande amigo Ranieri.
Um bom dia para os ouvintes do Programa do Trabalhador. Em tempo de pandemia, estamos aqui de longe, em isolamento social, mas logo esperamos que as condições se modifiquem e com segurança nós possamos retornar às atividades normais e já estaremos aí junto com vocês nos estúdios da Rádio Metrópole. Ô Pia, como é que essa gestão da Petrobras está tratando os trabalhadores, né, os petroleiros? A gestão da Petrobras vem impondo aí reduções salariais, demissões, privatizações absurdas, uma grande entrega do patrimônio nacional. Um exemplo é o que vem acontecendo no Nordeste. A Petrobras vem hibernando diversas unidades produtoras aqui no nosso Nordeste. Aqui na Bahia, um grande exemplo dessa entrega do patrimônio público é o arrendamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem Bahia, que fica ali no Polo Petroquímico Camaçari. A empresa arrendou a fábrica pelo valor correspondente a 1% da própria expectativa de receita que ela apresentou agora ao mercado. Ou seja, é um absurdo. A Petrobras arrendou por 10 anos a Fafem Bahia, um valor de 177 milhões de reais, e a Unigel, a empresa que ganhou esse direito de explorar as duas fábricas, né, não só da Bahia, mas também de Sergipe, ela apresentou uma expectativa de faturamento de 2 bilhões de reais. Então, é um absurdo a privatização que ocorre aqui com a gestão Castelo Branco, que é o indicado do governo Bolsonaro, que está destruindo o Brasil. Não diferente é a questão da refinaria, colocada à venda também, e ainda não é sabido os números desta entrega. Outro grande exemplo desse crime foi recentemente, há 15 dias atrás, a venda de 3 plataformas de produtoras de petróleo. Quando elas estavam em operação, elas geravam um lucro de 4 milhões e meio de reais por dia, e acreditem se quiser, foram as 3 vendidas por apenas 7 milhões de reais. Ou seja, o equivalente a 1 dia e meio praticamente de produção foram vendidas as 3 unidades produtoras de petróleo. O que está ocorrendo é uma entrega do Brasil. Os baianos e os brasileiros precisam se insurgir, não podem aceitar este crime, dos quais sofrem com o aumento dos preços do gás de cozinha, o aumento dos preços da gasolina e dos diversos insumos, como os fertilizantes, já que estão sendo privatizados, né? Nós estamos sob risco. Os trabalhadores, os cidadãos baianos estão sob risco. Como é que a CUT Bahia avalia tudo isso, hein, Pia? No meio a todos esses problemas ligados, então, à pandemia. A CUT Bahia emitiu uma nota pública à população da Bahia, em que se apresentava contrária a esta flexibilização do isolamento social e a retomada das atividades que está ocorrendo na cidade de Salvador e no estado da Bahia, por entender que as medidas adotadas são impróprias, perigosas e colocam em risco a vida dos cidadãos baianos, pois, de acordo com estudiosos, o próprio Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, instituído pelo Consórcio dos Governadores do Nordeste, a Rede Covida, né, grupo de pesquisadores brasileiros e estrangeiros que debatem as questões de segurança referente à pandemia, a própria Fiocruz, a Universidade Federal da Bahia, nós entendemos que a Bahia ainda não tem estruturada uma atenção e uma vigilância básica em saúde capaz de combater no sentido de realizar o rastreamento, o monitoramento e o acompanhamento completo dos casos do Covid-19 na Bahia, possibilitando que fossem mapeados todas as pessoas que tiverem contatos com os contaminados, para que a gente possa, né, que o governo, que a instituição, os entes governamentais imponham o isolamento social e também garanta o isolamento social dos grupos que configuram os grupos de alta vulnerabilidade, né? Então, em razão disso e de mais outros importantíssimos 2 elementos técnicos que são apresentados por essas instituições, como a necessidade de testagem em massa da população, que não está sendo realizada aqui no nosso estado, e também a testagem de todos os trabalhadores que estão retornando às suas atividades. Esse deveria ser de responsabilidade dos seus empregadores. Nós percebemos que esta testagem não está ocorrendo, e isto coloca em risco, porque não há aqui na Bahia um inquérito sorológico capaz
capaz de trazer informações para os estudiosos, para os agentes de combate à pandemia, com condições de que eles possam mapear e estabelecer uma flexibilização deste isolamento, né? As evidências da transmissão e as taxas de contágio são crescentes. A Bahia tem crescido assustadoramente o número de casos de contaminados e, infelizmente, do número de mortos. E todos os organismos internacionais, a exemplo da Organização Mundial de Saúde e como as instituições que eu mencionei no início, eles apresentam a necessidade de que essas evidências, né, de controle da transmissão por taxa de contágio sejam reduzidas a um número menor que 1 e também combinar este fator com a redução do número de mortes seja observado por pelo menos 14 dias, para que você possa estabelecer com segurança a flexibilização desse isolamento social. Mas para que isso possa ocorrer, é necessário que o trabalhador, que o cidadão se mantenha isolado, em isolamento social. Para isso, a gente exige que não só os governos estaduais e municipais, mas o governo federal, ele tome postura de governo e estabeleça a manutenção do auxílio emergencial para até o final do estado de calamidade, seria até o mês de dezembro, para garantir a segurança dos trabalhadores, para que eles permaneçam em casa e para que eles possam ser atendidos nas suas necessidades inadiáveis, como alimento e outras situações como energia, água, etc. É necessário que esta nota pública ela seja de conhecimento de todos os trabalhadores baianos, de todos os cidadãos baianos, para que este retorno às atividades seja responsável e garanta a segurança e a saúde dos trabalhadores. Estou entrevistando o Leonardo Urpia, que é vice-presidente da CUT Bahia e também diretor do Sindipetro Bahia. Em relação aos acordos coletivos, o que tem de novidade? Bom, também em relação a essa vigília itinerante, né? São muitas cidades visitadas. Como é que você está analisando tudo isso sobre essa caravana, hein, Urpia? Os trabalhadores em acordo coletivo estão rejeitando a proposta de congelamento dos salários e retirada de direitos. Imagine vocês que a Petrobras chegou ao ponto de ofertar reajuste zero e aumento na contribuição do plano de saúde dos trabalhadores em até 1.400%. Ou seja, impondo aí perdas salariais, impondo aumento do custeio do plano de saúde em plena pandemia, o que é um absurdo. Mas os trabalhadores estão se insurgindo e nós, do Sindipetro Bahia e da Federação Única dos Petroleiros, iniciamos uma grande caravana nacional em defesa da Petrobras, contra a privatização, contra a entrega da nossa querida empresa que gera tantos recursos e tanto desenvolvimento para o nosso país. Vocês terem ideia, nós iniciamos essa primeira etapa dessa caravana aqui na Bahia, no dia 31 de julho, e essa caravana já rodou diversas cidades. No dia 31 de julho startamos essa grande campanha em defesa da Petrobras aqui em Salvador, onde fica ali a sede da Petrobras na Bahia, que também está sendo motivo de desmobilização. Já no dia 3 de agosto, nós seguimos para Itabuna, onde temos terminais da Petrobras, da Transpetro. Também sempre nesta caravana, dialogando com a sociedade, né? Dialogando com as rádios locais, com a televisão local, dialogando com as câmaras de vereadores, com a sociedade, para levar a importância da luta em defesa da permanência da Petrobras pública e para todos. Aí já passamos por Jequié, já passamos por Candeias, cidade onde está em operação hoje o primeiro poço comercial de petróleo do país, né? Já passamos por São Francisco do Conde, onde temos a nossa querida Rilan, passamos por Madre de Deus, onde temos o terminal, que também está sob ameaça de venda junto com o Parque do Refino, com a refinaria. Já passamos por cidades como São Sebastião do Passé, Catu, Mata de São João, Camaçari. Ontem mesmo, na sexta-feira, fomos na cidade de Alagoinhas. Todas essas cidades com grande presença da Petrobras, com diversas unidades, tanto de produção de petróleo como de gás natural, unidade de processamento de gás, né? As UPGNs, parques de estocagem desses produtos. Então, a saída desta empresa pode causar um dano gravíssimo para a nossa sociedade, né? E a caravana segue para levar informação para todos os baianos da importância da Petrobras, da importância da manutenção dessa empresa pública. Então, próximo dia 17, na segunda-feira, depois de amanhã, vamos para Entre Rios, no dia seguinte, Araçás, e finalizamos esse primeiro roteiro da caravana no dia 19 de agosto, quando vamos comemorar os 70 anos da refinaria Landulfo Alves, a
nossa querida refinaria ali em São Francisco do Conde. E na sequência nós retomaremos a grande caravana. Estamos utilizando ônibus com plotagem, levando informação à população com toda a segurança possível, levando álcool em gel, máscara, não realizando nenhuma aglomeração, sempre utilizando os meios de comunicação para levar a mensagem da importância dessa empresa e como ela contribui para o desenvolvimento da nossa grandiosa Bahia. Muito obrigado, hein? Leonardo Urpia participou conosco. Então, Ranieri, eu gostaria de agradecer muito a participação aqui no programa de vocês. Estamos à disposição, o Sindipetro Bahia, a CUT Bahia, para trazer informações e trazer informação para o povo, para que o povo possa também lutar em defesa das empresas públicas e entender o quão grande é o papel dessas empresas para o desenvolvimento do Brasil e da Bahia, seja ela a Petrobras, a Eletrobras, como a Chesf, os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. É necessário que o trabalhador entenda a importância dessas empresas e o papel que elas desenvolvem no nosso país em benefício do cidadão brasileiro. Então, destaquei o Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. E por falar em direito, mais uma vez eu vou conversar com o advogado Cléricio Amorim, que vai poder então tirar dúvidas para o trabalhador nesse momento com a sua participação. Olá, Ranieri, bom dia, um abraço a você e a todos os ouvintes do Programa do Trabalhador. Hoje eu falo de FGTS. Mensalmente, a empresa deve depositar o valor correspondente a 8% do salário bruto de cada colaborador. Ou seja, para que o ouvinte possa entender, sem descontos, e isso depósito feito no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, chamado FGTS. No caso de profissionais que fazem parte do programa de jovens aprendizes, esse valor é correspondente a 2% do valor do salário bruto. O valor, Ranieri, deve ser atrelado a uma conta em nome do trabalhador na Caixa Econômica Federal, mas só pode ser sacado em casos específicos, como a gente vem observando nesse momento de pandemia, por exemplo, no momento de demissão sem justa causa, doenças graves e financiamento de imóvel pela nova modalidade saque aniversário. Então, o nosso ouvinte, o trabalhador, deve ficar muito atento em relação aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Cléricio Amorim, para o Programa do Trabalhador. Muito obrigado ao advogado Cléricio Amorim, participou aqui conosco e por falar de direito, ele deixou o trabalhador muito bem informado no Programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Programa do Trabalhador. Bom, e assim finalizamos mais um programa do Trabalhador. Agradeço a você que esteve comigo, o trabalhador e trabalhadora baiana brasileira, aqui no nosso programa. Vem aí um especial coronavírus no comando do Dr. Mário Kertes. Continue acessando aí o blog do trabalhador.com.br, que é o blog do programa do Trabalhador, e fique por dentro, a partir de agora, de tudo que está acontecendo na área do trabalhador, com os principais sindicatos da Bahia. Você vai ficar por dentro de tudo. Continue aqui na programação líder da Rádio Metrópole. Um abraço a todos. Acabou o programa. Programa do Trabalhador. Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia.